Senhor meu Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, abençoa, Pai, todas as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa pôr a mão e restaurar a saúde dessas pessoas. Senhor, eu não entendi direito os outros pedidos de oração, mas o Senhor sabe, meu Pai, o Senhor ouviu. Então, Senhor, toque, libere, Senhor, tudo que tiver atrapalhando a vida dos irmãos, tudo que tiver é, de ruim, que tiver de ruim na vida de cada um dos irmãos aqui, que esteja aqui, e os que não estão também, Senhor, no presente, no momento. Faça com que cada um sinta restaurado por tua mão, Senhor. Senhor meu Deus, olha também pela família de todos que estão aqui, cada um. Principalmente, Senhor, da minha família, meus filhos, meus netos, meu pai, que o Senhor possa estar aliviando, né, a dor de cada um. Senhor, meu Deus, eu sei que é muito é, sofrimento para todos aqueles que estão em um leito, Senhor, doente, e que o Senhor venha restaurar cada um. Quero agradecer, meu Pai, por estar aqui nesse momento, fazendo esta oração pela primeira vez, Senhor. Estou muito nervosa, mas o Senhor sabe, eu não estou falando com minha boca, eu estou falando, o que eu estou falando está vindo do coração, está vindo do que o Senhor está pedindo para mim falar, meu Pai. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento. Sou muito grata, meu Pai, por tudo que tem acontecendo, que vem acontecendo, que o que seja de bom, o que seja de ruim, o que seja é, de qualquer forma, Senhor. Eu sou muito grata, porque nem tudo que é ruim totalmente. Toda coisa ruim tem um lado bom. Assim como o bem, toda coisa que tem o mal, tem o bem, o que tem o bem, tem o mal. E nem todo mal é mal, nem todo bem é totalmente bem. E a gente entende isso, meu Pai, a gente sabe. Muitas vezes a gente reclama, meu Deus, de uma coisa que acontece com a gente no momento e a gente não entende. Porém, meu Deus, meu Pai, eu sei que muitas coisas que acontecem com a gente é porque o Senhor tem uma coisa melhor para a gente. E lá na frente, quando a gente volta a pensar no que acontece, no que aconteceu, foi por permissão de vós para nosso aprendizado. Não é somente para a gente passar por aquele momento e sofrer. Não, Senhor. É para a gente aprender, meu Pai. A gente aprende muito, meu Pai. Eu sempre digo que a gente aprende mais com o erro do que com os acertos. Porque com os acertos, Senhor, a gente nos acomoda e com os erros a gente aprende, a gente é, procura se defender. Senhor, eu quero colocar na tua mão, meu Pai, cada pedido de oração aqui, Senhor. E quero pedir também por todos aqueles que vão se batizar, eu acho que é amanhã, né? No sábado. A irmã me fez o convite, no momento eu não vou poder participar, né, da pregação do batismo, porque eu vou estar no sítio. Porém, meu Deus, eu sei que é da vontade do Pai, eu sei que cada um que está tomando essa decisão está sabendo o que está fazendo, meu Deus, e é o certo, meu Pai. E eu quero, Senhor, também colocar em tuas mãos o meu batismo, porque eu tenho desejo, Senhor, de me batizar também, de descer as águas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, olha, faça com que eu me entenda, Senhor, a palavra de hoje, assim como eu, todos os irmãos que estão aqui presentes. E assim também aqueles que forem ouvir o áudio depois. Senhor, meu Deus, é tudo que eu peço, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, minha querida. Amém. De nome, desculpa, porque eu fiquei muito nervosa. O irmão me pegou de surpresa e eu tava mexendo com a janta ali, mas não, eu falei, não vou fugir, vou. Eu vou fazer minha oração, eu faço oração todo dia, Senhor. Eu vou orar. Põe as palavras certas na minha boca, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém, 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 minha irmã. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua decisão, pela decisão de todos os irmãos de estar aqui e as decisões das quais os irmãos têm tomado, que é entregar a sua vida a Cristo, é morrer para esse mundo e ressuscitar com Cristo Jesus para as coisas novas. Hoje aqui daremos continuidade às cartas de Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, no qual já convido você a pegar a sua Bíblia, ou abrir, quem sabe, o seu aplicativo, e vamos entender um pouquinho na nossa esfera terrena aquilo que Paulo foi instruído na esfera espiritual, na esfera divina. Capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Querido, esses 4 primeiros versos da Bíblia, Paulo ele diz: buscai as coisas lá do alto. E não somente buscar, mas também Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. O que Paulo está querendo dizer com isso? Assim como Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, ele disse: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí também está o teu coração. Cristo também diz, em Mateus 6,33, ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Paulo segue esse raciocínio, onde ele disse: buscai, pois, as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque se morreste, e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, nos dias que nós vivemos, é comum as pessoas estar com os olhos voltados para as coisas da terra, para as coisas terrenas. Mas nós somos convidados a olhar para as coisas do alto. Nós somos chamados a olhar e a buscar, a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Quando Cristo estava diante do jovem rico, ele disse, no versículo 21 do capítulo 19 de Mateus, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Todos nós conhecemos a história aonde o jovem rico, depois de ouvir isso de Cristo, ele se entristeceu. Nós pensamos aqui, o que seria as riquezas do jovem rico comparado com o tesouro no céu? Uma vez que as coisas desse mundo perecem, mas as coisas do alto, elas são eternas e é para sempre. E louvado seja Deus por isso. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então vós
também sereis manifestados com ele em glória. João capítulo 1, versículo 5, a palavra diz, versículo 4, a palavra diz que ele era a luz do mundo e a vida estava nele. E nós aguardamos o quê? Essa manifestação da vida em Cristo. Em 1 João capítulo 3, o verso 2, a palavra diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Em João também, capítulo 17, versículo 24, Cristo diz, a minha vontade é que aonde eu estou, estejais também vós comigo, os que me deste. Passando esse ponto, Paulo agora vai trazer uma exortação aos Colossenses. E na exortação de Paulo, a partir do versículo 5, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. E por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamado, em um só corpo. Sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, hino e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Mais uma vez, Paulo aqui, ele traz essa exortação, dizendo que antes os colossenses andavam de igual modo com aqueles que viviam nos rudimentos antigos, das paixões antigas. E Paulo agora ele traz uma exortação aonde ele diz aqui que eles deveriam abandonar toda aquela prática da qual eles viviam antes. E isso era que era esperado, era que eles pudessem fazer. Então o verso 5 ele disse, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Em Romanos capítulo 8, verso 13,
A Bíblia diz que, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém por isso. Então, Paulo estava exortando aos colossenses a fazer morrer a natureza pecaminosa. E queridos irmãos e irmãs em Cristo, e todos aqueles que nos ouvem e que nos ouvirá depois, fazer morrer a natureza terrena é um trabalho nosso. É um trabalho que cada um de nós devemos fazer. E Paulo aqui estava exortando os colossenses. E praticamente Paulo repete essas exortações em todas as suas cartas, quando ele vai escrever tanto para Filipenses, para o Tessalonicenses, para Colossenses, do qual nós estamos tratando hoje, os Romanos e o Coríntios. E ele diz que é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também em outro tempo. Então, quando viveis nela? Veja que Paulo está fazendo aqui uma transição, fazendo com que os colossenses fizessem morrer, reconhecer a sua condição, e agora Paulo vai tratar de outras questões, aonde ele vai fazer um trabalho transitório para que eles pudessem agora adentrar nos dons espirituais. E a partir do verso 12, Paulo agora ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, e tendo afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Queridos, ser revestidos de Cristo não é apenas ter uma voz mansa, mas é estar disposto a ser humilde quando a situação não te permite isso. É ser manso muitas vezes quando você é provocado. É ser longânimo quando muitas vezes parece ser tarde. É suportar. E é isso que Paulo está dizendo. Antes ele dizia, vocês estavam nos rudimentos, os rudimentos da carne, os rudimentos velhos. E agora não. Agora vocês precisam se revestir de Cristo. Então, como nós podemos avaliar, dentro desse contexto, a nossa conduta se nós somos salvos em Cristo? Somos nós humildes? Somos nós misericordiosos? Somos nós mansos, quando muitas vezes a situação ela é adversa? Somos o longânimo? Queridos, esses são os dons espirituais dos quais Deus deseja colocar no coração do seu povo. Então, o grande tempo de prova, para que todos esses pré-requisitos estejam impressos no povo de Deus, é essa aceitação que ele trará. E sendo assim, Paulo ressalta a necessidade de uma ação voluntária, que cada um é chamado a tomar sobre si a semelhança e o caráter de Cristo. E Paulo aqui também está exortando a sermos sal e luz no mundo. E aqueles que são chamados a ser santos são separados, são reservados do mundo, dos quais são devotos do serviço de Deus.
E aqui a santidade é a manifestação da vinda perfeita com a conformidade de Deus. Deus é santo em sua esfera de santidade. E assim ele espera que o homem também, na sua esfera de atuação, que ele também seja santo. Acima de tudo, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em Coríntios, Paulo diz que ainda que ele vendesse todos os seus bens e distribuísse para os pobres, se ele não tivesse caridade, de nada valeria. E a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo. E agora Paulo ele mostra aqui no versículo 15 que todo aquele que é chamado deve ter um coração agradecido. E também o desejo dele no verso 16 é que habitasse Cristo ricamente em vossos corações. E ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmo e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o suportar uns aos outros mutuamente, perdoar uns aos outros mutuamente, são os adjetivos que tem que acompanhar o povo do Senhor. E era essa exortação de que Paulo estava trazendo aos Colossenses. Os restantes final do capítulo, Paulo vai atribuir agora os deveres com as famílias. E ele diz: esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai a vossas esposas, e não a tratais com amargura. Filho, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre a vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O inimigo tem trabalhado de todas as formas para que as famílias sejam destruídas. E atacando a família, ele ataca a Deus. Vivemos na última geração, aonde a corrupção moral, a prostituição tem ganhado notoriedade de uma forma gigantesca. Pessoas que professam a fé em Cristo apenas com os lábios. E essa é uma das coisas que aborrece a Deus. As pessoas que professam ser seguidor de Cristo com os lábios. A maldade tem imperado nos nossos dias, a ira, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena, a mentira. E Paulo estava exortando aos Colossenses a se desviar de tudo isso. O que é a idolatria nos nossos dias? Não é apenas a adoração de imagem, mas é colocar qualquer coisa no lugar
de Deus. Qualquer coisa que se adore no lugar de Deus, isso constitui idolatria. A gente tem caminhado e a gente tem visto algumas situações aonde as pessoas querem aconselhar quando, na verdade, elas não têm nenhum vínculo com as Escrituras. E isso é triste. E muitas vezes o povo de Deus, em alguma situação, algumas circunstâncias, tem se permitido deixar a levar. Então, o meu conselho é: há muitas vozes e a gente precisa entender que há apenas uma voz da qual nós devemos seguir, a do Cordeiro. Porque aqueles que vivem na impureza moral, eles não desejam que o povo de Deus caminhe na pureza. Aqueles que vivem na paixão, né, na lascívia, no desejo pela avareza, eles não desejam que o povo de Deus ande em conformidade com a vontade de Deus. E Paulo estava dizendo, olha, antes vocês viviam no rudimentos antigos, mas agora não. Agora vocês são chamados a abandonar tudo isso. E ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste com ele ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outro, que estava morto pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Essa foi a maneira pela qual Paulo mostrou ali para os colossenses como eles foram resgatados. De igual modo, é nosso papel fazer morrer a nossa natureza terrena. E a epístola aqui mostra que todos nós somos convidados a buscar as coisas do alto. E não somente buscar, lutar por ela. E continuamente viver pensando nas coisas do alto. Porque aquilo que nós estamos hoje buscando é aonde está aí o nosso coração. Pergunto, o que você tem buscado hoje? O que você tem pensado hoje? Condiz como cidadão do céu? Como santos de Deus? Cristo voltará e a glória dele manifestará na vida daqueles que foram cidadãos na terra, visando a pátria celestial. Buscou andar em conformidade com a sua vontade, com o seu governo. Buscou as coisas do alto. Deixou para trás as coisas terrenas. E não somente isso. É preciso fazer morrer a natureza terrena. E fazer morrer a natureza terrena é o papel e talvez a luta que cada um de nós temos que travar agora nos últimos dias. A glória de Deus se manifestará na vida dos seus filhos. E já é aguardada esse tempo oportuno. Que nós possamos, meus irmãos, seguir os conselhos de Paulo e de Cristo. Não somente pensar nas coisas do alto, mas buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque temos a certeza de que todas as coisas serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai santo e amado, nós te agradecemos, Senhor, por tuas ricas misericórdias, por teu imenso amor, porque outrora nós estávamos, Senhor, nos rudimentos do mundo e o Senhor nos deu um lugar ao lado do seu Filho, nos lugares celestiais. Nós te somos gratos, Pai Santo, por tuas ricas misericórdias. Queremos nesse momento, ó Pai Santo, de modo muito especial, te agradecer pelos muitos livramentos que o Senhor nos concedeu hoje. E queremos também, Pai Santo, te pedir que o Senhor direcione os nossos olhares para as coisas do alto, aonde não tem ladrão, aonde não há ferrugem, aonde não há traça, mas que são as coisas eternas e vivificantes. Nós te oramos também, Pai Santo, para que o Senhor abençoe, segundo a tua misericórdia,
cada lar aqui, cada família, cada um daqueles que vão ouvir depois a tua palavra. Que a tua bênção, Senhor Deus, manifeste na terra, no meio do teu povo, para que o teu povo venha refletir, ó Pai, a tua glória, ainda aqui na terra, e que nós possamos, de forma perseverante, aguardar a tua breve vinda, lutando e vencendo em Cristo Jesus. Abençoe grandemente os meus irmãos, abençoe também, Senhor Deus, a entrada e a saída deles, e aonde a planta dos pés dos meus irmãos chegarem, meu Pai. Que o Senhor possa abençoá-los todos quantos receberem, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Linda mensagem, irmão Marlon. Amém. Boa noite a Amém. todos. Amém. Bom descanso. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim quiser e nos permitir. Bom descanso. Boa noite, meus irmãos, em nome de Jesus.